A paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, esse que vos fala, vosso irmão em Cristo, irmão Miguel. Meus irmãos, hoje, pela infinita misericórdia de Deus, vamos dar início a mais um estudo com o tema intitulado de 3 pecados que não têm perdão. Nós vamos ver que muitos que pregam, que ensinam a palavra, vão falar que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Só que aqui, no dia de hoje, nós vamos aprender sobre 3 pecados que não têm perdão e que levará o homem ou a mulher à condenação eterna. Aquele que comete esses 3 tipos de pecado não terá mais direito da salvação. Será condenado ao fogo eterno direto. Os 3 tipos de pecado: o suicídio, a blasfêmia contra o Espírito Santo e aquele que aceitar a marca e aquele que adorar a besta. Aquele que adora e recebe a marca da besta. Amém? Vamos começar. O suicídio, ele é o mesmo que o homicídio, porque ambos tiram a vida. E diz a Bíblia Sagrada que os homicidas não herdarão o reino dos céus. Porém, se o homicida, aquele que mata uma pessoa, ele se arrepende e ele confessa ao Senhor Jesus e se converte dos seus maus caminhos, esse tal terá uma chance de ser salvo. Terá mais uma chance para poder viver para Deus, se ele permanecer na presença de Deus. Igual aconteceu com Davi, a qual matou o esposo de Betseba, que era Urias, matou o homem, e veio o profeta do Senhor, o profeta Natan, repreendeu ele, e ele se arrependeu do seu homicídio. Então ali Davi, ele teve mais uma chance de poder viver para Deus e ser salvo. Então todo o homicida que mata as pessoas, se ele se arrepender, se converter dos seus maus caminhos, pedir perdão para Deus, Deus irá perdoá-lo e ali ele pode ter mais uma chance de fazer a vontade de Deus, de fazer a obra de Deus e dele ser salvo. Porém, o suicida é quem tira a sua própria vida. Esse perderá a sua salvação, pois ele não terá como pedir perdão, a não ser que Deus o ressuscite de novo e lhe dê mais uma chance para poder viver. Porque do contrário, todo suicida, ele perderá a sua salvação, porque ele não terá como pedir perdão. Você pode ver que toda pessoa que se mata é por depressão, é por tomar remédio. Todas essas pessoas que tiram a sua própria vida, elas estão endemoniadas, porque uma pessoa que vive para Deus, vive verdadeiramente para o Senhor, jamais ela vai querer tirar a sua vida. Ela com certeza vai fazer igual o Paulo, não vai ver a hora de morrer para poder se encontrar com o nosso Jesus. Mas jamais ele vai tirar a sua vida, porque ele sabe que se ele tirar a sua vida, ele vai perder a sua salvação. Então todas as pessoas que tiram a sua vida, elas já estão endemoniadas. Alguns exemplos na Bíblia de suicídio: Aitofel, que era conselheiro de Davi, tirou a sua vida, se enforcou. Abimeleque, Saul, embora em um livro diz que Saul se matou, e no outro livro diz que o seu servo o matou. Judas Iscariotes também se matou. Em 1 Samuel capítulo 2, versículo 6 diz assim: 1 Samuel capítulo 2, versículo 6 diz assim: o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Então, a única maneira de um suicida ser salvo é se Deus fazer ele tornar a alma dele ao seu próprio corpo, porque do contrário ele vai ser condenado, ele vai estar lá queimando no caldeirão do Lucifer.
porque Satanás entrou na vida dele e fez com que ele mesmo tirasse a sua própria vida. Então ninguém pode tirar uma vida, ninguém pode fazer cessar o seu ciclo de vida a não ser Deus, porque Deus ele sabe exatamente o tempo de você nascer e o tempo de você morrer. Não tem como a gente nascer e nós mesmos querer morrer antes do tempo, querer tirar a nossa vida. Quando acontece isso é porque nós já estamos endemoniados e Satanás tira a sua vida. Faz com que você mesmo se mate para que você venha perder a sua salvação. Ezequiel, capítulo 18. Ezequiel 18. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Versículo 4. Ezequiel 18, verso 4 fala assim: Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha, e a alma que pecar, essa morrerá. Então nós vamos ver que a palavra do Senhor fala que o salário do pecado é a morte. Então toda alma que pecar e permanecer do pecado, essa morrerá. Essa alma não terá mais salvação. Então aqui nós vamos ver em Ezequiel que todas as almas estão nas mãos do Senhor. Todas, não tem uma que está fora das mãos do Senhor, todas estão nas mãos do Senhor. Amém? Apocalipse, capítulo 22, louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. Versículo 15 fala assim, Apocalipse 22, 15, fala assim: Ficarão de fora os cães, os feiticeiros que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ame e comete a mentira. Pois nós sabemos que quem comete a mentira é filho do diabo, porque Satanás, ele é o pai da mentira, diz a Bíblia. Mas aqui vamos ver, ficarão de fora os homicidas, aqueles que tiram a vida do seu próximo ou aqueles que tiram a sua própria vida. Aquele que tira a sua própria vida, ele também é um homicida. Então diz a palavra do Senhor que esses não entrarão no reino do céu. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 2, fala assim: Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Vamos ficar somente com a parte A. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Por isso que a gente acabamos de ler, né? Que há um tempo determinado para todas as coisas. Então, há tempo de nascer e há tempo de morrer. Deus, ele sabe o tempo que você nasce e sabe o tempo que você vai morrer. Então, quando o ciclo da vida é interrompido antes do tempo de morrer, quando nós tiramos a nossa própria vida, é porque nós já estamos endemoniados. O demônio já entrou na vida daquela pessoa para tirar a vida daquela pessoa. Nós podemos ver que aquelas pessoas que estão em depressão, que se tranca dentro do seu quarto, que vive isolada, essas são as pessoas que você vai ver que quando passa um pouco de tempo, elas se matam. Do nada acontece, se mata, se enfoca. Por quê? Porque Satanás já entrou na vida dela e todo dia sopra na vida dela para quê? Para que ela venha tirar a sua vida. E quando ela tira a sua vida, ela perde a sua salvação. Por quê? Porque não tem como ela pedir perdão, a não ser que Deus ressuscite ela novamente. Aí a palavra de Deus veio falar em Provérbios 28, capítulo 13, que é aquele que confessa o seu pecado e larga, alcança misericórdia. Então toda pessoa que se mata, não tem como ela alcançar a misericórdia, porque ela mesma tirou a sua vida. Não tem como ela mesma pedir perdão, porque ela tirou a sua vida. Ela já não vive mais no mundo físico e já não tem mais como pedir perdão. É isso que nós vamos ver na parábola do Lázaro e do rico. Quando o rico morre, Lázaro também morre. Nós vamos ver que o rico fala: Pai Abraão, peça a Lázaro que molhe a ponta do dedo e me refresque a língua, porque no lugar que eu estou é um lugar de tormento.
E aí Abraão fala, Lázaro só teve malas e você teve bem, você teve a sua oportunidade. E aí nós vamos ver que ele vai falar, deixa eu voltar, ou então peça, permita que eu volte para avisar os meus irmãos. E ali Abraão disse que os irmãos dele tinham os profetas, tinha Moisés, e se eles não escutassem ele, quem dirá mais o morto que voltaria ali daquele lugar para pregar a palavra. Então ele quis voltar, ele quis se arrepender, não teve mais arrependimento. Então o arrependimento só é quando nós estamos em vida e não quando nós morremos. Quando nós morremos, já não tem mais o que fazer, a não ser que Deus te ressuscite novamente. Aí sim, nós podemos pedir perdão, não cometer mais aquele pecado e viver novamente para Deus. Então esse é o primeiro pecado que não tem perdão, é o suicídio. Agora o segundo pecado que também não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Vai falar assim no livro de Marcos, capítulo 3. O livro de Marcos, capítulo 3, versículo 28, fala assim. Marcos 3, 28. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos do homem, e toda sorte de blasfêmia com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Então nós vamos ver, irmãos, que a blasfêmia contra o Espírito Santo também não tem perdão. Olha que interessante que fala, na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, todos os pecados, a não ser a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então nós vamos ver que todos os pecados que nós cometemos, se nós se arrependemos de todo o nosso coração, será perdoado, que nem falamos aqui. Provérbios 28:13, aquele que confessa e larga alcança misericórdia. Então todos os pecados, toda sorte de pecado vai ser perdoado, desde que nós se arrependemos de todo o nosso coração. Agora a blasfêmia contra o Espírito Santo não vai ser perdoado. Então nós vamos ver agora aqui em Mateus 12, versículo 31. Fala assim: portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, se-lhe-á perdoada. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste século e nem no futuro. Então nós temos que vigiar muito para quando alguém está sendo usado por Deus, nós falar ali não é Deus, ali é um espírito do engano. E se for o Espírito Santo de Deus que está usando aquela pessoa, então nós iremos blasfemar do Espírito Santo e não teremos mais perdão, não vai ter perdão para nós. Lucas capítulo 12, versículo 10 fala assim: e todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, se-lhe-á perdoado, mas o que blasfemar contra o Espírito Santo, não se-lhe-á perdoado. Então, irmãos, nós vamos ver bem claro, na palavra do Senhor Mateus, Marcos e Lucas, vai falar claramente que qualquer pecado será perdoado desde que nós se arrependemos e deixamos a prática do pecado, conforme Provérbios 28:13, que se confessarmos e abandonarmos os pecados, alcançaremos a misericórdia. Todos esses pecados vai ser perdoado desde que se arrependemos e deixamos a prática do pecado. Mas o pecado contra o Espírito Santo, ou seja, a blasfêmia contra o Espírito Santo, não será perdoado. Então esse é o segundo pecado que não terá perdão. O primeiro pecado, o suicídio. O segundo pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo. E o terceiro pecado, aquele que adora e recebe a marca da besta. Vamos ver? Aquele que recebe a marca da besta. Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse 13. Preste bem atenção, irmãos. Esse pecado que não vai ter perdão, já está agora pro tempo do fim.
Quando as pessoas começarem a receber a marca da besta, esse que receber a marca da besta não herdará o reino do céu, não vai ter o seu nome escrito no livro da vida. Apocalipse 13, versículo 7 fala assim: E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-lhes poder sobre toda a tribo, língua e nação, e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujo nome não estão no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E se alguém tem ouvidos, que ouça. Então aqui nós vamos ver que louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor. A besta vai ter poder e vai lutar contra os santos e vai vencer os santos do Senhor. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vai vencer. E se lhe é dado poder sobre toda a língua e nação e tribo. E adoraram-no todos os que habitam sobre a terra, esses cujo nome não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então nós vamos ver que aquele que adorar a besta e receber a marca da besta, esse não tem o seu nome escrito no livro da vida. Tá falando bem claro aqui, ó. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então, todo aquele que adorar a marca da besta e receber a marca dela, esse não herdará o reino do céu e não terá o seu nome escrito no livro da vida. Apocalipse 13, versículo 15. Agora vamos ler, versículo 15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adoraram a imagem da besta, e faz que todos os pequenos, grandes, ricos, pobres, livres e servos lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui é a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, porque é o número de homem, e o seu número é 666. Meus irmãos, aqui o negócio vai ser tão terrível que somente aquele que aceitar o sinal da besta na mão direita ou na testa vai poder comprar, vai poder vender, vai poder fazer qualquer outra coisa. Mas aqueles que vivem realmente para Deus e não aceitar, esse vai padecer fome. Claro que Deus ele vai preparar os alimentos, mas ele não vai poder comprar, não vai poder vender, não vai poder levar o seu filho no hospital. Então vai ser um momento a qual nós vamos ter que se dedicar somente para o Senhor. Nós vamos ter que olhar somente para o Cordeiro, ver o nosso filho padecendo, ver o nosso filho com enfermidade e ainda assim adorar o Senhor, não negar o Senhor. Para quê? Para que nós não venhamos colocar o sinal da besta na mão ou na testa. Então esse momento vai ser um momento muito importante na nossa vida, a qual nós não vamos ter que aceitar a marca da besta e nem adorar a besta. Vamos ver aqui Apocalipse 14, versículo 8. E o outro anjo seguiu dizendo: Caiu, Babilônia, aquela grande cidade que todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. E o seguiu o terceiro anjo, dizendo com grande voz: Se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus que se deitou, não misturado no cálice de sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos do Cordeiro. E diante do Cordeiro. Olha que coisa terrível. Se alguém adorar a besta e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira do cálice de Deus. Que coisa terrível, irmãos. Nós estamos caminhando para o arrebatamento. Nós estamos prestes a ser arrebatado.
Só que antes do arrebatamento, as duas testemunhas vão pregar e também a besta vai surgir o falso profeta, o anticristo, e vai surgir a marca da besta na mão ou na testa. E se nós estamos caminhando para o arrebatamento, para a nossa salvação, nós temos que estar vigilante para não aceitar a marca da besta, porque senão nós vai perder a salvação, nós vai estar trabalhando em vão. Então vamos vigiar, irmão, para que nós não venhamos aceitar a marca da besta. Apocalipse 15, versículo 2 fala assim: e vi um como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome, que estava junto ao mar de vidro, e tinha as harpas de Deus, e cantavam o cântico de Moisés, servos de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo... Olha que coisa linda. Então ali João viu todos aqueles que saíram vitoriosos, que não aceitaram a marca da besta, não aceitaram a sua imagem, não aceitaram o seu sinal e muito menos o número do seu nome. Então vamos estar vigilantes, meus irmãos, para que possamos subir no dia do arrebatamento. Apocalipse 16 fala assim: eu ouvi vindo do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Aqui nós vamos ver que louvado e engrandecido o nome santo do Senhor é o anjo que derramou a primeira taça. Derramou a primeira taça sobre aqueles que aceitaram a marca da besta. Ou seja, aqueles que aceitar a marca da besta não vai ser arrebatado, não vai morar na glória e vai passar pelo resto da grande tribulação, vai passar pela ira de Deus e vai ser queimado lá no caldeirão do Lucifer, junto com Satanás, com a besta, com o falso profeta e toda aquela turminha que aceitaram a marca da besta e toda aquela turminha que brincaram de ser crente aqui na terra, irmãos. Apocalipse 19, verso 17, fala assim: e vi um anjo, aqui já vai falar do Armagedon, presta bem atenção, aqui já é o Armagedon, é a última batalha de todas. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres, servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Aqui nós vamos ver que a besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais. Então quem que vai fazer os sinais e vai enganar aqueles que receberam a besta e a sua imagem? É o falso profeta. Esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava assentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então nós vamos ver que todos aqueles que aceitaram a marca da besta vão ser mortos por Jesus e vão ser lançados lá no caldeirão do Lucifer. Essa passagem de Apocalipse 19, o versículo 27 ao 21, já é a batalha do Armagedon, é a última batalha de todas, a qual Jesus vai vencer todos aqueles que estão aqui na terra. Amém? Agora o Apocalipse 20, versículo 15 fala assim: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Todo aquele, irmãos, que não tem o seu nome escrito no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo. Todos aqueles que não tem o seu nome escrito no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo. E foi o que nós lemos aqui, ó, no Apocalipse capítulo 13, versículo 8, e adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Todo aquele que adorar a imagem da besta, que colocar
o sinal na testa, na mão direita, ou colocar o número da besta, não terá o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Então, irmãos, vamos prestar bastante atenção. Aqueles que são apegadíssimos aos seus filhos, que não troca seus filhos por nada, tome cuidado para você não aceitar a marca da besta. Quando o seu filho ficar doente, ficar bem magrinho, você só vai poder levar o seu filho no médico se você tiver a marca da besta. Toma cuidado para não aceitar a marca da besta e perder a sua salvação, irmãos. Então aqui nós vamos ver os 3 pecados que não têm perdão: o suicídio, a blasfêmia contra o Espírito Santo e aquele que recebe a marca da besta, que vai colocar a marca da besta na sua mão, na sua testa, e que recebeu o número da besta, que é 666, que é o número do homem, amém? Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Mais um estudo a qual Deus permitiu de nós fazermos para a edificação dos meus irmãos. Que Deus possa abençoar a vida de cada um dos meus irmãos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.